Ora, pois bem, vamos então a mais uma entrevista com um escalão de formação do Grupo União Sport, neste caso do Grupo União Sport. Iremos também receber nesta bancada desportiva os outros escalões de formação de outros clubes, como é o caso do Lavre e do Valenças. Hoje temos os juvenis do Grupo União Sport. Em estúdio temos um dos técnicos, Bruno Cardoso, também alguns jogadores, José Claro, Luís Pires, Afonso Mascarenhas e também o diretor para este escalão de formação, Álvaro Mascarenhas. Falta-me aqui o nome de alguém? Não? Está tudo, não está? Está tudo dito. Vamos começar pelo diretor, para a coisa começar logo a correr como deve ser. Álvaro, que faz parte da direção do Grupo União Sport, tem o filhote, um dos filhotes aqui neste escalão, um está nos juvenis, outro já está nos júniores. Neste caso é o Afonso que está nestes juvenis. Os juvenis que, tal como nos júniores, obviamente é já uma fase complicada em termos de recrutamento de jogadores, mas como é que tem sido esta experiência, que não é a primeira vez, diga-se de passagem, de estar como diretor de um escalão de formação do Grupo União Sport? Como é que tem sido esta época desportiva, Álvaro? Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes. É uma experiência agradável, uma experiência que, como disseste, não é a primeira vez. O ano passado eu estive com o escalão dos iniciados e confesso que é com gosto que estou a dirigir, fazendo parte da direção e a acompanhar estes jovens, mas o meu papel fundamentalmente é um outsider da coisa, digamos assim. Eu primeiramente acho que a responsabilidade da orientação do grupo de jovens é do treinador e dos treinadores adjuntos, ou no caso, nesta situação concretamente em específico, é do Bruno, que é o treinador adjunto, e do Rui como treinador estagiário. Mas de qualquer maneira tento fazer um acompanhamento de tudo aquilo que é o necessário, e de forma a que não falte em termos de logística, que não falte o que é necessário para, quer em termos de treino, quer em termos de jogos, seja o que for necessário, que passe pela direção, evidentemente, e estar a par de todas as situações, e é nessa base que é o meu trabalho, ao fim e ao cabo. Mas é com gosto, dizia, que trabalho com estes jovens. É um escalão que é bastante heterogéneo em termos de temperamentos e em termos de capacidades. Há miúdos que são extremamente humildes e há miúdos que são mais irreverentes, mas acho que é próprio da idade, e felizmente não tive ainda necessidade de tomar determinadas posições no que diz respeito a dirigente e como membro da direção. E as coisas têm corrido pelo melhor, julgo eu, não propriamente em termos de resultados, porque isso toda a gente gostaria, evidentemente, que os resultados fossem melhores, seja neste escalão, seja noutro qualquer, e que tivéssemos só vitórias e que as coisas corressem dessa forma, mas enfim, tem sido assim. Pauto-me por ter ao fim e ao cabo um papel mais discreto, dando a preferência de resolução das questões, quer em campo, que julgo que têm sido essas as questões que têm surgido, e que dirigi-las mais aos treinadores do que propriamente a mim, que felizmente não tenho que tomar grandes decisões nessa matéria. E nessa parte de apoio a esta equipa, para que não lhe falte nada a nível logístico, o que é mais difícil para o Álvaro? Não é assim tão complicado, Paulo. Sinceramente não tem a ver com as questões de tudo que tenha a ver com questões de treino, dos jogos e as coisas mais ou menos, havendo algumas limitações evidentemente associadas ao clube, seja
em termos das coisas mais básicas, que é questões de número de bolas e todas essas situações, haver movimentação do espaço de jogos e de treino, mas não é por aí, sinceramente não é por aí, e acho que nesse aspecto tenho tido um papel bastante facilitado na medida em que as coisas estão definidas e não tem havido complicações nessa matéria, sinceramente. O Álvaro não é de Montemor, aliás, eu não sou de Montemor, é bastante longe de Montemor. Exatamente, eu sou transmontano, com orgulho em ser transmontano, mas já tenho mais vida de Montemor, sou um filho adotivo de Montemor e tenho imenso gosto de ser considero-me já mais montemorense do que transmontano, sem esquecer as minhas raízes, evidentemente. Claro. Mas é um facto, já estou aqui há 20 e alguns anos, e considero-me um filho da casa. Felizmente tenho sido sempre bem recebido por onde tenho passado, seja na vida profissional, seja no acolhimento familiar e de amigos, não é? O círculo de amigos, e felizmente tenho tido nesse aspecto um bom acompanhamento. E o que é que representa para o Álvaro ver dois dos seus filhos, os seus filhos, e dois dos seus filhos, porque o Álvaro até já é avô, um rapaz tão novo. O que é que representa para o Álvaro ver os seus dois filhos, os seus dois rapazes, a estarem a representar as cores do Grupo União Sport? Olha, Paulo, é com imenso gosto que eu gosto imenso de futebol. Nunca fui, gosto de futebol, gosto de ver, gosto de praticar. Nunca fui jogador de futebol, nunca fui federado, mas, modéstia à parte, eu acho que até tenho alguma genica, e às vezes até acho que tenho mais genica do que os meus filhos. É assim, com características diferentes, um joga mais à frente, um é avançado, tem características de avançado, que é o Afonso, que joga no juvenis, o António, que eu acho que é um bom defesa central, que agora já joga um bocadinho mais à frente também, mas enfim, cada um tem as suas características, evidentemente, e é com imenso orgulho. Eu aprendi a gostar de União. Confesso que no início que eu estive por aqui passou-me um pouco ao lado o clube, mas entretanto, à medida que eles desde pequeninos começaram a entrar nas escolinhas, o envolvimento como encarregado de educação, como pai, evidentemente, que os acompanhava, e começou o bichinho a morder cá por dentro, digamos assim, ao ponto de participar nesta direção e fazer parte desta direção, que tenho orgulho de estar presente, tenho orgulho de participar, tenho orgulho dos companheiros de direção. Acho que independentemente não se pode agradar, como toda a gente sabe, não se pode agradar a gregos e troianos, mas temos feito um esforço enorme para que, principalmente, dos problemas que existia relativos ao clube, que era a questão económica ou financeira, que fosse estabilizada, tendo em conta, se calhar, em detrimento dos resultados competitivos e das classificações nas provas em que participam, pelo menos a equipa sénior, evidentemente, mas a nossa preocupação pauta-se fundamentalmente por haver uma estabilidade em termos económico-financeiros. Eu penso que essa tem sido a nossa bitola desde o início, seja nas palavras do nosso presidente, do Rafael Jeremias, seja dos outros elementos da direção, não esquecendo fundamentalmente um dos princípios que foi a nossa referência também, em termos de candidatura, que era apresentar uma formação e uma escola de formação que fosse capaz de dar resposta, embora com algumas limitações, evidentemente, a tudo o que era, e tendo em conta que havia um ou outro escalão, nomeadamente os júniores, que deixou de existir, e termos todos os escalões de forma a que houvesse a possibilidade de haver pelo menos o mínimo de elementos que pudessem se ingrar depois na equipa sénior,
no fundo é essa a nossa finalidade, evidentemente. Obrigado, Álvaro. Daqui a pouco já falamos com o Afonso para saber afinal quem é que joga melhor. É algo que temos penso que temos de verificar melhor como é que é essa situação. Tenho algumas dúvidas em relação àquilo que disseste. Estou a brincar, obviamente. Um dos componentes da equipa técnica é o Bruno Cardoso, uma equipa técnica comandada por Paulo Carriço, que hoje não pôde estar connosco, e também tem como treinador estagiário Rui Pereira, ele que é um dos jogadores dos séniores do Grupo União Sport, que hoje obviamente esteve ao Oriola a dar o seu contributo e por isso mesmo não pôde estar connosco. O Álvaro falou aqui, Bruno, de que os resultados desportivos são menos importantes, embora realmente não estejam a ser aqueles que se calhar mais gostássemos que fossem. O Grupo União Sport está em 8º lugar, de entre 10 equipas, já alcançou 4 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, marcou 25 golos, sofreu 22, porque quando falamos de futebol falamos realmente também de resultados, que às vezes vão alimentando, vão motivando as equipas. Como é que vês este campeonato? Que balanço fazes deste campeonato do Grupo União Sport? Boa tarde, antes de mais, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Sinceramente, penso que o balanço podia ser bastante melhor do que é atualmente. Face a todas as limitações que enfrentámos até agora, quer de recursos humanos, quer de materiais, em certas vezes. Foi complicado começar e estabilizar a coisa perante algumas peripécias que aconteceram até aqui, mas penso que aquilo que vejo e aquilo que vi até agora das outras equipas, não houve uma, à exceção dos Canaviais, que foi a equipa que jogou connosco ontem aqui em Montemor, que fosse nitidamente superior à nossa. É tudo ela por ela. Acho que a grande falta que houve e que ditou se calhar este declínio de resultados que tivemos até agora foi mesmo a motivação que eles apresentavam em campo. É um grupo que tem qualidade, que podia fazer mais se também tivesse mais motivação, podia fazer mais se o grupo tivesse toda a mesma mentalidade e a humildade de aparecer aos treinos e trabalhasse como devia de ser. Portanto, face a esta conjuntura, acho que o campeonato que estamos a fazer enquadra-se naquilo que aconteceu até agora. Ainda ontem o Canaviais sofreu bastante para levar daqui a vitória. Aliás, já mesmo no tombar da partida é que ganhou. Foi mesmo a bola ir ao centro e acabar a partida. É algo que também realmente, com tanto esforço para manter o empate, apesar também dos postos ajudarem um bocadinho, foi realmente a tal estrelinha que às vezes falta nos jogos também. São infortúnios do jogo. Ainda vemos uma data de casos que as equipas ganham jogos nos últimos minutos. Ainda aconteceu, por exemplo, hoje o caso dos séniores do Grupo União Sport, que marcaram o golo mesmo ao cair do pano. Esta derrota com os Canaviais, vendo a classificação, era o que as pessoas se calhar esperariam. Tenho que tirar o chapéu da forma como eles se empenharam em campo, e aí foi extraordinário, mesmo face a todas as condições climatéricas de terreno, falta de recursos humanos, como referi há bocado. Acho que aquilo que se passou ontem, em termos de atitude e motivação e de querer e ambição, que deveria acontecer em todos os jogos e não só no jogo com os Canaviais. Foi um dos fatores que nos levou ao 8º lugar que estamos atualmente. Foi o facto de desacreditarem muito depressa nas suas próprias capacidades. Não é por serem de primeiro ano, não é por serem iniciados de primeiro ano, não é por serem juvenis de segundo ano que são mais ou menos que os outros. As coisas apresentam-se trabalhando, as coisas apresentam-se esforçando e aprendendo, dia após dia, treino após treino, e retirando sempre dos erros que façamos e não das coisas que possam vir a acontecer daí. Ou seja, por vezes o nível de compromisso, a responsabilidade de cumprir... Não é o indicado. Aqui noutros escalões, infelizmente, não é? Em todos os escalões, mais nestes mais velhos,
não tanto nos de futebol de 7, que esses gostam mesmo daquilo que fazem, mas há certos elementos que estão nas equipas de formação em termos de jogadores que não levam isto a sério como deviam. Acho que é o grande fator que é um ponto a ponderar, se realmente vale a pena, se realmente não vale a pena, porque uma pessoa ir aos treinos só para fazer o frete de ir e estar lá só por estar e nós dizermos e tentarmos transmitir alguma coisa para que eles possam evoluir em termos de pessoas e em termos de jogador, não vale a pena nós estarmos a esforçar e planear as coisas se depois as coisas não vão aparecer no fim de semana como devem de ser, porque pura e simplesmente não querem saber às vezes daquilo que a gente digamos. É complicado assim, acho que é um ponto a ponderar por todos, não é só pelos juvenis, não é por júniores, não é por séniores, mas toda a gente que anda nas coisas, acho que tem que ter um nível de compromisso adequado ao nível da situação. Neste caso é uma prova distrital, estamos a competir com outras equipas, posso dar o exemplo, por exemplo, do caso do Atlético Reguengos, que é uma equipa que não é nada superior à nossa, empatámos lá, mas é uma equipa que demonstrou nos 2 jogos contra nós que é uma equipa unida, é uma equipa aguerrida, e é uma equipa que se nota que mesmo se calhar não tendo tanta qualidade em termos coletivos individualmente, é uma equipa que trabalha e que batalha. Nós, pelo inverso, somos uma equipa que até temos jogadores com qualidade, porém esses jogadores, em vez de lançarem essa qualidade para o coletivo ser mais forte, lançam essa qualidade individual nos momentos em que não o devem fazer. Um grande desafio e reflexão em relação àquilo que são as maiores dificuldades de um treinador e também dos diretores nestes escalões de formação, num tempo diferente daquilo que foi o meu, do Álvaro e até do Bruno, que é bastante mais novo do que nós, porque também há muito mais modalidades e situações apelativas para lhes despertar o interesse, até mesmo a internet, os computadores, os telemóveis, que no nosso tempo não havia. Para o Bruno, o que é que o fez também manter-se e aceitar o desafio de incluir-se nesta equipa técnica? O desafio faz parte do crescimento pessoal que delineei para mim próprio. Meti certos objetivos pessoais na minha cabeça, um certo percurso a fazer, e um dos pontos de evolução que eu queria era passar para o futebol de 11, na qualidade de adjunto, também para ver outras ideias, outras realidades, e formar as minhas próprias ideias. Foi o que me fez vir para o futebol de 11, deixar o futebol de 7 neste ano, mas foi mesmo uma questão de evolução própria que eu quero atingir. Aliás, muitos dos treinadores adjuntos às vezes são quase uma sombra dos treinadores principais, mas o Bruno, no seu caso, é realmente um treinador adjunto muito interventivo nos treinos. Acho que aqui pode-se falar de treinador principal, treinador adjunto, pode-se falar de treinadores estagiários, como é o nosso caso, que temos um de cada, mas uma equipa técnica é uma equipa técnica e cada um tem o seu ponto de vista perante os exercícios que fazemos. A forma de jogar coincide entre os três, a forma de abordar os jogos coincide entre os três, e acho que com a ajuda de todos e a intervenção de todos, cada um vê um erro ou uma coisa a melhorar durante os treinos ou durante a intervenção de cada elemento da equipa. O facto de fazermos a intervenção é só mesmo queremos fazer com que eles reflitam também nas suas próprias ações, porque isto aqui é um processo de ensino-aprendizagem, onde só pode haver aprendizagem se houver erros. Se a pessoa não errar, não há aprendizagem, não sabe uma das formas de não fazer ou de não atuar naquela situação, e por aí acho que uma pessoa também tem que intervir nos treinos para dar a conhecer outras soluções que eles podem vir perante aquele problema apresentado no momento. Aqui connosco temos 3 jogadores, o José Claro, que é do primeiro ano de iniciados, o Luís Pires, ou seja, temos aqui a dupla de centrais titulares desta equipa, e ainda o Afonso Mascarenhas.
José Claro, que não queria falar, mas que obviamente é obrigado a falar, porque estamos em direto e o teu silêncio poderá causar algum incómodo aos nossos ouvintes. Zé, primeiro ano de iniciados, estás no juvenis e és o titular da dupla de centrais. O que é que significa para o José esta confiança que lhe é dada? O homem até se levanta da cadeira, enche o peito, todo orgulhoso daquilo que se diz. José, o que é que significa para ti também esta responsabilidade que tens e também este sinal de que os técnicos olham para ti como uma peça fundamental nesta equipa? Boa tarde a todos. Para mim é muito importante a confiança que me estão a dar de subir ao escalão acima, ainda por cima no meu primeiro ano no futebol de 11, e acho que para estar aqui é porque estou a fazer bem o meu trabalho e isso é excelente. Há pouco o Bruno falou de algo que certamente vocês, cada um tem a sua reação, que foi, ele fez uma crítica, penso eu, que construtiva, e acho que deve ser uma reflexão que vocês todos devem fazer, que é às vezes a falta de empenhamento, de compromisso que vocês têm. Achas que às vezes é isso que muitas vezes pode falhar nos jogos, na preparação também para os jogos? Durante as jornadas que temos feito, faltou, de facto em alguns jogos aconteceu isso, mas é uma coisa que temos que evitar ao máximo e que não pode acontecer. E tu, que tens sido titular, qual é a resposta que tu dás quando as coisas correm menos bem? Como é que te motivas e continuas ali empenhado e concentrado naquilo que são os interesses da equipa? Eu tento sempre dar o meu melhor, corra bem ou corra mal, mesmo que corra mal, da próxima vez vou tentar sempre fazer melhor. E o que é que representa para ti? Já falaste que é uma grande responsabilidade e sentes-te orgulhoso por estares a jogar num escalão acima e ainda por cima quando és iniciado de primeiro ano. O que é que sentes ao representar os juvenis do Grupo União Sport? Para além de responsabilidade e de orgulho, sinto-me bem a fazer, porque o futebol é aquilo que eu gosto e poder estar um degrau acima e jogar, digamos, com um ritmo mais competitivo é sempre bom, até mesmo para evoluir. Qual foi a maior dificuldade que tu tiveste ao estares com jogadores mais velhos do que tu, se calhar num nível de treinos mais exigente ainda do que nos iniciados? Qual foi a maior dificuldade que tiveste para te entrosares com a equipa? Ao princípio foi um bocado complicado, porque é diferente os iniciados dos juvenis. O jogo é mais rápido, é mais duro, posso dizer que é mais competitivo, mas com o tempo acho que me consegui adaptar bem. E até agora, para ti qual foi o melhor jogo que vocês fizeram? Para ser sincero, não sei, já fizemos bons jogos, mas acho que melhores, conseguimos vir a fazer melhores, isso é que é importante. Portanto, o melhorar é o mais importante, é ser insatisfeito. Acima de tudo. E tu és insatisfeito? Não. Não? Eu acho que és. Não queres sempre melhorar? Eu estou satisfeito, mas se puder vir a ser melhor... Já te estás a baralhar. Claro. Tu por acaso há um histórico da equipa de Montemor, que era o Claro também. És da família do Claro? Não sei. Acho que não. Não? É que houve um jogador histórico do União, que era o Claro, que morreu já há uns anitos, acho que foi em 2013, e que fez parte, obviamente, da história do Grupo União Sport. Ora, pois bem, José Claro, até agora, qual foi o maior sacrifício que tu fizeste para não faltares a um treino? Não foi um treino, foi a um torneio, já há uns anos. Estava no Algarve, tive de acordar, acho que foi às 6 da manhã, para ir para um torneio, já não me lembro onde é que era.
tive que acordar às 6 da manhã para ir para o torneio, depois ainda lá cheguei um bocadinho atrasado, mas conseguimos. Mas isso significou que os teus pais, a tua família também te ajudou? Ajudou-me, meu pai ajudou-me muitíssimo, como tem vindo a ajudar e posso sempre contar com ele. Ou seja, o apoio familiar é muito importante. É. Como é que o teu pai vive os jogos? É daqueles mais calados ou é daqueles mais interventivos? Tem dias. Tem dias? Mas é daqueles que gosta muito de falar com o árbitro ou não? Isso sim. Ai sim, está bem. Deve só dizer coisas bonitas, não é? Amor é fogo que arde sem se ver, seu malandro. É isso? Críticas Mais ou menos. construtivas. Está bom, menos construtivo, foi bem respondido, sim senhora. Agora passamos aqui para o Afonso Mascarenhas. Afonso, obviamente, aqui o teu pai a dizer que ele é um jogador, digamos, de maior potencial em relação aos filhos. O que é que tu achas? Primeiro que tudo, boa tarde a todos, e o que disse tem uma pontinha de verdade. É verdade, tem ali um jeitinho qualquer para tocar na bola, mas melhor do que eu não é. Não há. E do que o teu irmão? É ali muito, muito igual. Muito igual? Muito igual. O melhor da família Sou eu. é mesmo o Afonso? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Qual é a tua posição no terreno de jogo? Avançado. Avançado. És daqueles que gosta de marcar golos e que vive dos golos. Sim. Então como é que tem sido esta época para o Afonso? Esta época tem sido muito parada, que ainda só fiz 2 ou 3 jogos devido a uma lesão e não tenho tido a sorte de poder estar com a equipa e ajudar nesta época. Ou seja, tens estado mais no estaleiro a recuperar. Exatamente. E como é que é viver, faço sempre esta pergunta, quando um jogador está lesionado e vive mais de fora os jogos, que é algo muito complicado para quem gosta de jogar, é ver os jogos de fora. Como é que tem sido sofrer fora de campo? É uma sensação muito má mesmo, que nós só temos a vontade de ir lá para dentro e fazer tudo para ajudar a equipa, mas não podemos e exaltamos-nos muito cá de fora, não é? E acabamos por dizer o que não queremos e pronto, mas estamos sempre cá de fora a apoiar a equipa, mesmo que não seja lá dentro, fazemos tudo. É que o teu pai estava-me a segredar que foste operado a um joelho. Como é que é também estar a viver essa situação de recuperação, de ser operado? Como é que um jogador que gosta tanto de futebol e de jogar à bola recebe a notícia que afinal tem de ir à faca? Eu, com as dores que tinha e o que senti logo que não era muito bom e que estava preparado para o que viesse. E quando soube que tinha mesmo de ir à faca, não gostei, né, da novidade, mas que aceitei e respeitei. E que remédio? Exatamente. E pronto, tenho-me aguentado muito para não ir à bola e pronto. E como é que está a ser a recuperação? Está a ser boa, tem sido melhor do que o esperado e espero que em breve possa voltar aos pelados. Aos pelados e aos relevados sintéticos e ao que for, não é? O que vier. E gostas mais de jogar no relevado ou no pelado? No relevado. Sempre é mais suave. É, dá para ter melhor controle de bola. Mas vocês normalmente treinam no pelado, não é? Exatamente. Enfim, temos de viver com as condições que temos. Pois, é isso mesmo. E o que é que significa para o Afonso representar o Grupo União Sport? Para mim é um enorme orgulho representar este clube desde que me conheço que ando cá e espero poder continuar cá o tempo que conseguir. Para mim significa muito, que é das coisas que eu mais gosto de fazer e estar aqui é muito bom. Tu és um rapaz multifacetado, tu cantas, tu representas, tu jogas à bola e pronto, e tens ali um tempinho para as namoradas e para ir à escola. Como é que tu consegues aí gerir a tua agenda, pá? É difícil, é chegar a casa muito cansado depois de um dia de trabalho,
Mas arranjamos sempre tempo para tudo. Se gostamos do que fazemos, arranjamos sempre tempo. Abre aqui um parênteses para uma peça que o Afonso protagonizou com outros atores também, entre eles o próprio irmão, o António, que é o Coro dos Mudos. O Coro dos Maus Alunos. O Coro dos Maus Alunos, é isso mesmo. O Coro dos Maus Alunos. Eu vi isto 3 vezes, mesmo assim não fiquei com isso na cabeça. Na lembradura, como aqui nós dizemos. O que é que significou para ti também dares esse passo, essa exposição de estares a representar perante, às vezes, até teus colegas que estão a ver? É uma grande responsabilidade, ainda mais para os colegas que assistiram, que sentimos-nos, é uma maior pressão e temos aquela vontade de não nos enganarmos em nada e é muito difícil. Mas dá-te, se calhar, armas para a vida, em termos de até mesmo a apresentação de trabalhos, a exposição perante os outros, se calhar ganhas uma maior confiança nesse sentido. Sim, é mais fácil depois para tudo, estamos mais à vontade com muitas coisas que nos ajudam em muitas coisas também. Gostas de ir ver os jogos dos séniores do Grupo Orion Sport? Gosto, mas não vou muito. Não vais muito? Não. Então porquê? Nem sei bem. Não sabes bem? Não. É que eu ia-te fazer uma pergunta que tenho feito agora, ultimamente, que é se existe algum jogador dos séniores que seja uma referência para ti. Não tenho acompanhado agora. Não. Devias ter dito que o Rui Pereira. Mas pronto, eu fico por aqui, está gravado e tal, foi em direto, mas devias ter dito, digo eu. Se calhar. O que é que achas desta equipa técnica? Paulo Carriço, que é uma pessoa que vive muito intensamente o futebol, apesar de ter tantos problemas de saúde, seja dele, seja da esposa, infelizmente, agora também com o Bruno, com o Rui. Como é que vês esta equipa técnica? Vejo esta equipa técnica como uma referência que nos ajuda em tudo, está lá para tudo e bastante unida, que tenta dar o melhor para nós, como a maioria tenta dar para eles, e que é uma ajuda fundamental, sem dúvida. Há pouco o Bruno fez aquela reflexão, aquela crítica que eu apelidei, e acho mesmo, construtiva, que é uma crítica que às vezes vocês da vossa idade não gostam muito de ouvir, que é, vocês deviam dar mais, deviam ser mais responsáveis, deviam ser mais adultos, e já têm idade para isso mesmo. Como é que os jogadores depois, ao ouvir estas críticas, o que é que sentem? Nós como jogadores, é óbvio que não gostamos de ouvir, mas e como somos uma equipa, se é algum em especial, acabamos por levar todos e tem de ser mesmo assim e estarmos todos unidos, mas é algo que não gostamos mesmo de ouvir e fazemos para não ouvir. Se calhar algo que tu gostavas de ouvir é que o Benfica está a ganhar 2-0. Ou não? Não era algo que tu gostasses de ouvir? Durava, então. Não é verdade, está a ganhar 2-0. Tu és do quê? Do Sporting, não do União. Quase que te espalhavas ao comprido. Muito bem. Afonso, que estás ainda a debelar essa tua lesão, como é que em casa vocês vivem o futebol? Vivemos bastante intensamente. É uma grande rivalidade, não é? O irmão mais velho e o pai de um clube, eu de outro, e há sempre um grande despique, mas é bastante divertido. Portanto, tu és o sportinguista Sim. da família e eles são os benfiquistas. Sim. Como é que viste o jogo de ontem com o Porto? Só vi a primeira parte. O coração não aguenta. Não aguenta? Não. Sofres muitíssimo. Sofro, sim. Muito bem. E o que é que achas do Sporting este ano? Desabafa lá. Eu estou aqui para te ouvir. Eu nem sei bem o que é que hei de dizer. Eu tenho aqui lenços, queres lenços? Não, obrigado. Eu acho que podia estar bem melhor do que está, podia fazer melhor do que tem feito, mas pronto, já... É vida. Há coisas bem mais importantes do que isso. Exato. No caso, até a tua saúde é mais importante, Uhum. não é? Psicológica, pelo menos. Sim.
Temos também aqui o Luís Pires, que faz a dupla de centrais com o José Claro. Luís Pires, atenção, foi o primeiro a chegar cá. Ele é daqueles que, quando assume um compromisso, marca presença, e que de facto ali bem antes da hora já estava ali fora ao frio, à espera de entrar. Luís, realmente não se pode apontar ao Luís Pires aquela falta de compromisso. Antes, primeiro de tudo, boa tarde a todos. Em questão da falta de compromissos, eu acho que é uma coisa às vezes que afeta muito as equipas, que cada equipa, pronto, tem os seus jogadores, tem tudo. Podemos ter jogadores com muita capacidade ou com pouca, mas o que interessa é trabalharmos todos os dias e fazer o melhor possível, e sendo que muitas vezes não se tem essa capacidade de compromisso, debilita um bocadinho o trabalho dos outros. E o resultado final, pois, ressente também, não é? Também. Tu, o que é que te leva a realmente estares comprometido com a equipa? Jogar pelo Grupo União Sport, eu gosto, desde que eu me conheço, jogo cá. Sei que não temos muitos jogadores, este ano por exemplo, não temos jogadores para tudo, e eu acho que estando cá tenho de dar o meu contributo, e sendo que eu consigo ajudar a equipa, dá-me um enorme prazer ajudá-los e tentar sempre chegar ao próximo patamar. O que é que significa para o Luís jogar a bola? É a vida, é jogar, é a minha vida. É uma maneira de tirar as coisas que eu tenho na cabeça, descontrair, relaxar às vezes num dia pior. É o meu passatempo, dizendo assim. Portanto, era algo que tu até gostavas que fosse um pouco mais sério? Eu gostava, mas não sabemos o que é que vamos ser quando formos adultos, mas era uma coisa que eu gostava. Estás nos juvenis do Grupo União Sport. Que balanço fazes deste campeonato? Um balanço deste campeonato, é óbvio que pronto, podia ser mais positivo, não estamos concretamente num bom lugar, mas tendo em conta como tem corrido este campeonato, com as faltas materiais ou físicas, como disse o Bruno, não tem sido um campeonato que nós tenhamos sido uma equipa que jogue mal ou que seja pior que as outras. Temos sido sempre uma equipa que muitas vezes não dá tudo o que tem e consegue dar mais, e por isso muitas vezes não conseguimos chegar ao resultado. É algo que tem de ser melhorado? Tem de ser melhorado. O que é que sentes quando tu notas que estás a dar 100%, 110%, e há outros colegas teus que não dão aquilo que se queria ou que era o desejado? Quando eu vejo às vezes que uns colegas meus estão a dar menos, ou porque estão num dia mau, ou porque não conseguem mesmo, ou porque não lhes apetece, às vezes também, o que eu penso sempre é que tenho de dar mais de mim, porque se uma pessoa não está a conseguir fazer, se eu sei que consigo dar mais, tenho de dar mais pela equipa para conseguir equilibrar os níveis e tentar chegar ao melhor resultado possível. Já fizemos aqui esta, entre aspas, crítica um pouco reiterada em relação a essa falta de compromisso. Ainda assim, este grupo de trabalho é também feito de momentos de amizade. Como é que é um dia de jogo para o Luís? Dia de jogo, chegamos ao balneário, cumprimentamos os colegas todos, descontraímos antes do jogo, acima de tudo. Ficamos ali descontraídos antes do jogo, a falar do dia anterior, como é que vai ser, às vezes a falar de Benfica, de Sporting, que é uma coisa também picardias cá dentro do balneário. Mas um dia de jogo, antes de entrar para dentro de campo, é relaxado, mas a partir do momento em que pisamos o relvado, ou o pelado neste caso, é completamente diferente. Chegamos dentro do campo, focados naquilo, focados no jogo e fazer o melhor possível. Falaste nessa tentativa de relaxar, de desanuviar da pressão, mas és daqueles jogadores que antes de entrar em campo está algo nervoso, que vive o dia de jogo realmente com alguma ansiedade ou não? Não, antes dos jogos eu estou completamente tranquilo, sei o que é que tenho de fazer, o que é que os meus colegas têm de fazer, simplesmente
pronto, é normal, temos de estar sérios em relação a um jogo, vai ser qualquer coisa que vai ser complicada, mas sempre tranquilo antes dos jogos. Portanto, és um tipo muito calmo. Tem dias. Nunca foste para a rua nem nada, nem levaste um amarelo. Amarelos é quase todos os jogos. É quase todos os jogos. E vermelhos? Isso é só o meu amigo Zé Claro. O Zé Clara, que é o homem dos vermelhos. Ele tem ali um ar realmente irreverente. Portanto, nunca levaste um vermelho? Nunca. Portanto, para a defesa central não é mau, hein? Não. Mas os amarelos é que têm de ser todos os jogos. É quase todos, sim. Não, pelo menos esta época acho que já vão uns 7 ou 8, ainda tenho bem noção. Isso acontece porquê? Às vezes tem de ser, não é? Também é como estava ali o Álvaro a dizer, o empenho, mas há outras vezes que é quando já não conseguimos usar as pernas, quando as pernas já não dão o que a gente quer, temos de parar o adversário de qualquer maneira e pronto. E vai disto? Vai o jogador, vai a bola, vai tudo. Pronto, só um deles é que pode passar. Ou a bola ou o jogador. Não pode passar nenhum. Nenhum. Ih, epá. Ouve lá, isso é um autêntico bloqueio à raiva. Ouve. Não admira que assim, se apois assim não há hipótese, quer dizer, o árbitro, por muito bom que seja, não há hipótese, tens de levar o amarelinho da praxe. Ainda assim, não levares o vermelho já faz com sorte. Enfim, há pouco perguntei qual era o maior sacrifício que tinham feito para ir a um jogo ou ir a um treino. O Zé Claro falava que estava de férias no Algarve e ala para ir a um torneio. E tu? Até hoje qual foi a maior loucura, o maior sacrifício que fizeste para estar num jogo? Ou num treino? Em questão de jogos, foi um torneio que tivemos em Souzelo. Não foi bem no início, porque no início pronto, estava normal, claramente, só que a meio de um jogo rachei o braço, meti uma ligadura, não aguentava com as dores, mas estar ali e a jogar e não sei o quê, foi o maior sacrifício, foi estar ali com uma lesão que eu sabia que depois daquilo tinha de ser tratado, mas enquanto lá estivesse, tínhamos de dar tudo, e foi o maior sacrifício, foi claramente as dores que eu sofri nesse momento. O que é que te fez aguentar as dores? É pensar nas pessoas que estão lá a apoiar a gente, os adeptos, estão sempre lá para a gente, estão sempre a apoiar-nos, os nossos colegas, também, por umas vezes ou outras, sejam amigos ou não, mas isso não interessa. Aguentar as dores é pensar que é ajudar toda a gente, fazer o melhor possível, e pensar, às vezes até nas namoradas, não é? Também é uma coisa para descontrair. É? E tens quantas namoradas? Agora tenho nenhuma. Nenhuma? Já as gastaste todas? Não me digas, não. Quer dizer. Falaste já também desse esforço, desse compromisso que tens, e falámos também aqui num outro ponto, como é que a família vive os jogos, está nos jogos, vos acompanha. O que é certo é que nos primeiros anos dos escalões de formação a família está muito mais presente do que depois, mais tarde. Olhando para os juvenis, como é que é o acompanhamento, não falo da tua família, falo no geral, como é que é o acompanhamento da família, dos pais, das mães, ao vosso grupo de trabalho? Em relação a mim ou ao grupo de trabalho? Ao grupo de trabalho. Ao grupo de trabalho. Dependendo dos pais, há uns pais que fazem, por exemplo, fazem críticas construtivas, ajudam-nos, por exemplo, não sei o quê, não estás a ver o homem, marca, não sei o quê. Depois há aqueles pais que muitas vezes, não quer dizer que estejam a dizer mal, mas muitas vezes gostam muito de picar os jogadores e às vezes fazem com que os jogadores às vezes nem pensem tanto no jogo, pensem mais em estar ali a responder. Mas marcam presença, estão com vocês nos jogos? Sim, marcam sempre presença. Muito bem. E a tua família? Como é que vive aqui a tua doença pelo futebol? Bem, a minha mãe é uma adepta por mim e pelo clube, só que vai a todos os jogos, muitas vezes tem trabalho, arranja sempre uma desculpa para me vir ver os jogos. Às vezes não tem lugar para ir, é sempre a pedir boleia para ir, quer ver o jogo. E é uma coisa preponderante para eu jogar a bola, porque até foi ela que me convenceu a vir jogar para a União. E tu jogavas aonde? Na escola. Na escola? Na escola. Portanto, ela quis que tu levasses isto mais a sério? Fui eu e um colega meu, que era o Tomás Piteira, na altura. Eu era muito amigo dele e as nossas mães falavam muito e disseram, um dia não querem ir jogar os dois para a União, e pronto, fomos os dois.
Muito bem. Tu ainda és iniciado ou és já juvenil? Sou juvenil de primeiro ano. Juvenil de primeiro ano. Portanto, temos aqui uma equipa muito novinha aqui também em estúdio dos juvenis do Grupo União Sport. E tu vais ver os jogos dos séniores? De antes ia mais, agora não costumo ir ver. De antes gostava mais de ir. Temos aqui de começar a marcar aqui, Álvaro, isto não pode ser assim. Isto, quer dizer, não vão acompanhar os jogos dos séniores. Mal Maria. Álvaro e Bruno, depois de falarmos aqui com estes jovens, aqueles que estão aqui, se calhar são aqueles que têm um grau de compromisso dentro da cabecinha deles bem arrumado, se calhar, e que os faz estar aqui, não estar a ver o Benfica a esta hora. Que esta hora está a jogar o Benfica, e são aqueles que realmente também denotam esse grau de responsabilidade. Mas também é um bom sinal haver jovens assim. Olha, Paulo, eu antes de mais gostaria de deixar aqui uma palavra de apreço e de consideração a todos os pais. Tu estavas a referir na conversa, no diálogo com o Luís, que referias o envolvimento familiar, e eu gostava de realçar o envolvimento de facto de alguns pais, e acredito que se calhar alguns até gostariam mais por inerências da vida, evidentemente não podem acompanhar os filhos, mas dar uma palavra de apreço e de consideração aos pais que de facto nos acompanham, seja aqui em Montemor, seja para Reguengos, seja para Évora, seja para Estremoz, seja lá para onde for, acompanham sempre os filhos, acompanham sempre a união. Depois, e perante os elementos que estão aqui na mesa, há alguns benfiquistas, há um sportinguista. Para o sportinguista provavelmente não terá assim grande interesse o jogo do Benfica, mas os benfiquistas, mas isto é designativo do que é a vontade de alguns e de sentirem de facto na pele o que é ser unionista e estarem aqui a responder neste espaço que é um espaço de entrevista que tem a ver com os escalões, tem a ver com a união. Isso é importante, nós trazê-los cá. Bruno, uma palavra final, aproveita este minutinho final para deixares uma mensagem também, caso assim o entendas. A mensagem que quero deixar é que esta geração tem que ter um bocado mais responsabilidade de assumir as coisas um bocadinho mais a sério. Não é o caso do Luís ou do Zé ou do Afonso. O Afonso por impedimento físico, o Luís e o Zé não faltam a um treino, quer esteja a chover, quer esteja lama, quer esteja pó, mas acho que o grau de compromisso tem que ser maior. É a mensagem que quero deixar. Outra mensagem que eu quero deixar é que temos que pensar no União e não nos juvenis, nos júniores ou nos iniciados. Acho que tem que ser uma coisa que tem que ser pensada. Daquilo que aconteceu este ano, acho que ficando fora interno não pode voltar a acontecer, e acho que todos aqui estamos para servir o mesmo clube e o mesmo propósito, é o Grupo União Sport. Muito bem, está tudo dito em relação a esta entrevista com os juvenis do Grupo União Sport.